Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos nossos amigos presentes e os amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook e do YouTube. E também os nossos queridos desencarnados, que deve estar cheio aqui. E ainda bem que eu não escuto e nem enxergo nenhum deles. O Cássio enxerga, né, Cássio? Às vezes, né? Então, pode se mostrarem para o Cássio. Tá? Então nós vamos nos recadinhos de hoje. É fraude, possível fraude. Nós temos as nossas palestras, né? Depois eu vou apresentar o Cássio. Eu já vou falando já do mês de maio, né? Nós já estamos quase no mês de maio, né? Então vamos pegar os recadinhos de maio. Dia 26 de maio, na terça-feira, às 20h15, o Bruno Mossman vai falar sobre Justiça das Aflições. E no dia 27 de maio, na quarta-feira, às 14 horas, aqui no nosso trabalho, o Cássio também vai falar sobre Alzheimer segundo o Espiritismo. Então é um outro tema muito bacana. Eu convido a todos, né? Se possível, convidar seus parentes, tudo, porque é um tema muito interessante. Tá? Nós vamos ter o evento Bazar do Dia das Mães no dia 9 de maio, das 10 horas da manhã até as 16 horas. Tá? E às 15 horas nós temos uma palestra também. O Ezequiel Mota vai nos falar sobre os inimigos desencarnados. Esse também é forte, né? Nós temos a campanha dos quadradinhos de lã, né? Quadradinho de 20 por 20, de tricô ou crochê. Quem souber fazer, pode fazer e trazer pra gente. E nós temos as tricoteiras também, que nem a Cris, o pessoal que faz também um quadradinho e monta a manta com 20 por 20, né, também? 20 por 20. E as mantas a gente entrega nas casas assistenciais. 20 por 20 é o quadradinho. O quadradinho, a manta é 25. É 25 por 25. Por 25, quadradinhos, né? É isso aí. Então, a gente entrega essas mantas nessas casas assistenciais que cuidam de mães carentes, né? E também a gente está, às vezes, levando para as casas de repouso, porque os velhinhos também, as pessoas idosas, elas sentem muito frio nas pernas. Então eles colocam a manta assim na perna, fica sentado, coloca a manta na perna. A gente manda também para eles, tá? Então quem souber fazer, faz. Quem não souber, pode trazer também a lã para a gente, né? Que a gente aceita a lã. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, para o nosso bazar que nós temos aqui, né? Roupas em bom estado e limpas, porque a gente não pode higienizar aqui, não tem condição de higienizar as roupas, né? Então tem que trazer já limpas. Doações em dinheiro a gente pede para fazer via Pix, não tem o limite, né? Associando-se ao SEAC, as contribuições mensais a partir de R$30. Aí já, para ser mensalista, né, do SEAC, tem que ter contribuição mínima de R$30, né, o nosso tesoureiro. Conforme decidido em Assembleia. Conforme decidido em Assembleia. A gente já estava com R$20 fazia tempo, né? Isso. Acho que mais de 10 anos, né? Não sei se chegava a 10, mas Porque muito tempo. nós estamos aqui quase 10 anos já. Aqui, já? Nós viemos para cá em 2016. Nós estamos em 2026 já. Em agosto de 2016 a gente Não inaugurou trabalho aqui. aqui, certo daí, não? Então já fazia tempo que a gente estava com aquela mensalidade, né? Então tem que ajustar mesmo, não tem jeito. Tá? Arrecadação a ser direcionada ao Instituto Amor Rosa, que cuida de crianças com câncer. E pessoas também, né, Eliana?
tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF. Vai tudo para o Instituto Amor Rosa. Quem quiser saber o que o Instituto Amor Rosa faz, digita lá no Google, vocês vão ver os vídeos deles. Muito interessante o trabalho deles, né? Tem Instagram. Tem Instagram também, né? Muito interessante. Muito. E quem traz as tampinhas está ajudando muito. Está ajudando muito, é verdade. E as notas fiscais, né? Notas fiscais paulistas. Atendimento fraterno, presencial, chegar 30 minutos antes do início das reuniões, né? A gente pede, conversa com um de nós. E a distância pelo WhatsApp. É só entrar em contato conosco e agendarmos um horário. Livros seminovos para venda em biblioteca circulante. Cantina, nós temos café. Não, hoje não tem café. Hoje tem água, sucos e refrigerante. É isso. Tá. Bolo e café e chá é terça-noite. O YouTube, a gente pede para vocês se associarem ao YouTube, clicar lá no coisinho lá, @SEAC-Lapa, vídeo das palestras de evangelhos realizados no SEAC. Assistam também Momentos com o SEAC, que a gente está fazendo quase que diariamente, né? Inscrevam-se e assistam e comentem também, para a gente conseguir mais visualizações, né? Porque o Facebook, ele só fica 30 dias os vídeos. O Facebook não deixa mais de 30 dias. E o YouTube deixa por mais tempo. Tá? Atenção. Observação. Nos passem os nomes que desejam receber vibrações. As vibrações estão sendo realizadas nos trabalhos de quarta-feira à tarde. Na segunda parte do nosso trabalho, a gente faz a vibração dos nomes que precisam, né? Que estão com problema de saúde, tudo, a gente faz o trabalho na segunda parte, tá bom? Então é isso aí. E mais importante de tudo, que é o Evangelho no Lar. Todos fazem? Sim. Todos? Quem não souber, é só pegar o folheto na secretaria, que é autoexplicativo ali, né? Bom, já tomei muito tempo do Cássio. Nós vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, deixando nossos problemas do lado de fora do centro, tá? E agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo também aos mentores desse nosso trabalho, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, sua corrente médica do espaço, que nos auxilia, nos ampara, nos ajuda, que a gente possa ter uma tarde de paz, de luz, de harmonia, e que a gente possa absorver todos os conhecimentos que serão passados aqui pelo Cássio sobre o sono e os sonhos para o Espiritismo, e que a gente possa ouvir todos esses ensinamentos e, na medida do possível, colocá-los em prática na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. E assim, já agradecidos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje eu convido o nosso amigo Cássio, que já tem a plaquinha já de mobiliário nosso, né, para falar sobre o sono e os sonhos, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você depois você faz a final, essa Fechadura. tá? Boa tarde, gente. Boa Eu tarde. acredito que alguns de vocês, ou quase todos, me conhecem. Eu, antes de começar o nosso bate-papo, tenho duas coisinhas que têm que ser ditas. Eu ouvi agora há pouco que vocês estão aqui nesta casa há 10 anos.
Eu comecei a fazer palestra nessa casa, bem lá na vila, Barão do Maranhão. na Barão do Bananal. Eu fiz a palestra da comemoração dos 70 anos dessa casa. Vocês já devem ter mais de 80. 83. 83, então. E aí eu fiquei preocupado da minha idade. E a segunda coisa, eu vou falar sobre 3. A segunda coisa é que eu tive um aniversário da minha filha na semana passada e encontrei uma pessoa que fazia algum tempo que não me via. Estava com a minha mulher e ela virou: puxa, que maravilha encontrar vocês. Ô, Duda é minha mulher. Como você está bem? O Cássio está meio acabado. Acabou comigo. Mas são coisas que acontecem. E a terceira coisa, hoje eu vou falar sobre o sono e os sonhos. Por favor, não durmam, tá? A gente, paz a todos. Meu mentor pede que eu comece assim, esse tipo de bate-papo. E hoje o Caio falou mais do que devia. Eu vou ficar aqui até as 6h30, mais ou menos. Já fez janta? Então, posso continuar até as 6h30. Até eu posso dormir no sofá mesmo. Acho que eu estou bravo com a senhora. Por quê? A senhora não quis me emprestar bengala. Porque depois de tudo que eu ouvi da minha idade, eu estou precisando de uma bengala. Eu disse que eu empresto, mas essa eu não posso ter. Não, eu quero essa que é Mas aí eu tenho que bonitinha. fazer uma Não, a outra eu não quero, quero essa que é Tá bonitinha. bom, eu empresto, eu vou tombando mesmo. Bom, gente, independente de qualquer brincadeira, vamos tentar falar sobre o sono e o sonho, né? A gente ouve muita coisa sobre isso e fora da nossa doutrina a gente ouve muita besteira a respeito. Então vamos tentar esclarecer, né? A gente sabe que é um assunto bastante controverso, né? Tem muita conversa fiada em volta de tudo isso, mas a gente sabe que os espíritas entendem de uma forma um pouquinho diferente de tudo aquilo que nós vamos ver, né? Então nós vamos buscar nos dicionários, né? Para começar a conversa, vamos buscar no dicionário. Então diz lá: sono, cessação normal e periódica da atividade orgânica ou repouso dos órgãos de sentido. E aí nós vamos lá: sonho, conjunto de ideias ou imagens geralmente confusas que se apresentam ao espírito durante o sono. Então aí a gente tem uma imagem do que a gente sabe sobre isso. Mas agora nós vamos ver o que a nossa doutrina, né, fala sobre tudo isso. Isso aí está no dicionário. Agora a doutrina fala disso, né? A gente sabe que são algumas fases que a gente vive durante a noite. Então nós vamos tentar buscar. Tudo isso que eu vou falar aqui está embasado no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º. E ali a gente encontra uma variedade muito grande de opiniões sobre o sono. Eu não estou inventando nada, eu tirei tudo que eu vou dizer aqui, está extraído do Livro dos Espíritos, que é o segundo, o primeiro dos livros do Pentateuco Espírita. O Pentateuco são aqueles 5 livros que Kardec nos trouxe meados do século XIX, que formam tudo aquilo que a gente tem que saber sobre a doutrina, né? Então nós vamos encontrar nesse capítulo 8º muita coisa a respeito, né? E eles falam que o espírito nunca está inativo. Nós, quando vamos dormir, ficamos inativos, né? Dormindo. Agora, o espírito, nunca está inativo. Ele está sempre ligado no 220, viu? O nosso espírito está sempre ligado no 220. Quer dizer, o Caio falou que tinha alguns espíritos. Eu só faço uma observação a todos. Fiquem tranquilos, vocês não estão sentados no colo de nenhum espírito, e não tem nenhum espírito sentado no colo de vocês. Eles estão todos lá, nos assistindo lá de cima, porque eles são tão evoluídos que eles ficam mais altos do que a gente. Mas a gente sabe que o nosso corpo tem que dormir. A senhora gostou? Tem alguém na sua cabeça aí ou não? A senhora fez assim para ver se tem alguém? Eles têm aqui tem um mezanino aqui que a gente não está vendo, e eles estão todos sentadinhos, bonitinhos. São formidáveis. O pessoal está nos ajudando, porque se eles não estivessem aqui nos intuindo, como é que a gente ia falar tanta bobagem como a gente fala aqui? Mas bom, a gente sabe que o nosso corpo tem que dormir, né? Agora o espírito não dorme nunca, a gente sabe disso, né? Então, ele vai
a hora que nós estamos dormindo, para um monte de lugar. Ele bate as asinhas dele e se manda para um monte de lugar. Isso, tá certo? Hein, Ernesto? Tá certo? Se eu falar qualquer coisa que você não concorda, por favor, mete a boca. Mas a gente sabe que, independente disso, ele nunca está separado do nosso corpo. Existe um cordão que chama exatamente esse cordão de prata, que nos mantém sempre ligados ao nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito se mantém sempre ligado ao nosso corpo físico. Se a gente estiver lá em cima, quando a gente tiver, o nosso espírito estiver lá em cima, vagando pelas várias esferas que a gente tem lá para cima, se eles quiserem saber se a gente está encarnado ou está desencarnado, é só olhar. O cara que tem o cordão está encarnado. São os espíritos que estão vagando por lá. E o que não tiver cordão é porque já bateu as botas. Então, a gente sabe disso já. Então, o espírito nunca fica fora dessa ligação com o corpo. E a gente, às vezes, percebe que ele tem que retornar depressa. Vocês já notaram? Você está dormindo, às vezes bate uma porta, acontece alguma coisa, a gente acorda de repente, mas ele está lá no plano espiritual, ele faz assim, chum, já está na gente. De vez em quando a gente não sente um tranco quando está dormindo. É a volta dele. É o tranco que ele dá quando ele volta. Isso não é sempre. Às vezes ele entra mais de mansinho. Mas tem uns que são mais estabonados, eles dão o tranco na gente, a gente sofre aquele tranco. Não assusta não, porque é ele voltando. E, independente de qualquer coisa, em qualquer sinal, ele solta. Uma precisão absoluta. Né? E o que rompe esse campo fluídico que nos liga? A morte. A hora que a gente bateu as portas, esse cordão não existe mais. Então, aí a gente vai para outros campos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o resultado, né? A gente sabe que todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha, né? De uma forma ou de outra, né? Isso é uma atividade que continua quando nós estamos fora, ainda dormindo, né? E o espírito está em outra dimensão, ele, às vezes, ele faz com que a gente não se lembre de tudo aquilo que a gente sonhou. Por que às vezes a gente sonha um monte de coisa durante a noite, quando acorda esqueceu de tudo? Né? Por quê? Porque é uma mistura, porque o nosso corpo físico é grosseiro ainda, e o nosso espírito está num nível um pouquinho mais alto, ele não é uma matéria pesada, então essas sensações não chegam até o corpo físico da gente. E outra razão que a gente encontra nisso aí, né, a gente vai encontrar com pessoas de outras encarnações. Né? E a gente, quando fala de sonho, a gente vai procurar respostas. Né? Então, como é que eu fiz? Eu procurei, dentro do livro dos Espíritos, nesse capítulo 8, algumas respostas para tudo aquilo que vocês todos poderiam perguntar, e eu também me perguntei. Certo? Então, nós vamos no capítulo 8 do livro dos Espíritos. E lá tem uma pergunta que diz, uma série de perguntas nós vamos tentar responder. O sono é o preparo para a vida após o desencarne? A gente, quando liberta o espírito, nosso espírito se liberta desse corpo, a gente vai mais ou menos estar treinando para quando a gente bater as botas, né, gente? Não fica assustada, não, Mila. Você está assustada, não? Você é muito cedo ainda para bater as botas. Eu que já sou velhinho, eu já estou virando o cabo da Boa Esperança, mas vocês que estão na metade da vida ainda tem mais 50, 60 anos para viver. Eu já estou lá, 5, 6, estou batendo as botas. Mas a gente sabe que quando esse cordão é desligado e o espírito, então, não mais ficar preso ao corpo, o corpo vai para o lixo, porque aquilo não presta mais para nada, depois que o espírito sai dele. Agora, o espírito vai para outras linhas, né? E ele só de forma, ele só se desliga da gente quando existe a morte definitiva em todos os sentidos. Quando dormimos, existe a possibilidade de nossa aproximação com os entes queridos que já se foram? Existe, gente. A gente encontra, dependendo do nosso grau de evolução e o grau de evolução dos nossos parentes, nós vamos encontrar com todos eles. E vamos, porque todos nós pertencemos a uma grande família espiritual. Não precisa ser sangue, viu, gente? Essa grande família espiritual não precisa ser sangue.
Às vezes a gente quer tão bem uma pessoa que não tem nada de sangue com a gente e é da grande família espiritual da gente. Então, quando a gente vai lá para cima, a gente encontra com parentes, com amigos e até pessoas de outras encarnações nossas, né? Então, a gente sabe, é o que eu estou falando, né? A gente sabe que quando a gente desencarna, a gente vai para lá e vai encontrar essas pessoas. E tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, e quando nós estamos aqui, é cópia daquilo que nós vivenciamos lá. Porque a nossa vida é lá, gente. Aqui são períodos, é uma escolinha, viu, gente? Cada um de nós está numa escolinha. E o pior de tudo é que de vez em quando a gente repete de ano. Esse que é o grande problema. Tem uma encarnação inteira e não aproveita na sua íntegra. Esse é o grande problema que a gente tem, às vezes, quando passa por uma encarnação inteira sem aproveitar. Mas, eu estava dizendo, aqui é cópia de lá. Então, tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, nós estamos copiando do que nós vivemos lá, porque a nossa vida é lá, aqui são passados. E esses alertas foram feitos também por Kardec lá em meados do século XIX, e a ciência no século XX nos trouxe muitas informações a respeito disso tudo. O sono possibilita que haja nosso progresso espiritual? Sim, a gente vai, porque a gente vai tendo conhecimentos, a gente vai tendo experiências lá, e nós vamos agregando isso. Então, a gente vai agregando tudo isso e certamente vão facilitar a nossa evolução. E os seres que ainda não evoluídos buscam o sono dos seus espíritos afins. Gente, quem morre é ruim, continua ruim. Não é porque morreu que vira bonzinho. Nos velórios é comum, né? Ah, ele era tão bom, era nada. Quando vai de lá, continua sendo a mesma coisa, gente. Então, o ruinzinho, como diz aí, bateu as botas, ele vai exatamente procurar aquelas pessoas com quem ele se afinou durante a vida. Então, ele vai para locais que a gente não sabe onde são, né? E que ele vai encontrar os amiguinhos dele. Se o cidadão é viciado em álcool, ele vai encontrar aqueles que eram que bebiam. Em qualquer outra coisa, cada um vai encontrar as pessoas que são afins a ele, né? E, então, a gente vai ver que isso vai acontecer, né? Como devemos entender o significado dos sonhos? Né? Alguns afirmam que os sonhos refletem algo que deverá ocorrer. Mentira. Não se prendam nisso. Isso, fiquem tranquilos. Os sonhos são verdadeiros para o espírito, mas não para nós, enquanto encarnados. Vai, tem gente que já está até com sono, está até bocejando lá atrás. Essa palestra é fabulosa, que dá sono em todo mundo. Né? Isso é muito bom, eu fico satisfeito com isso. Não se preocupe, não, viu? Isso quer dizer relaxamento. Isso faz parte da nossa vida dentro do... Um dia eu fui dar uma palestra, enquanto estava fazendo a abertura, acho que eu bocejei umas 2 vezes. E a pessoa disse, pô, o senhor veio aqui, o senhor está com sono? Você não sabe que isso nada mais é do que a libertação. Você relaxa de tal forma, quando você está dentro de uma casa espírita, que é aquela história que você começa, a hora que você vai dormir, você boceja 1 ou 2 vezes, porque você relaxou e deixou o teu corpo. Para não passar o assunto assim, tem os sonhos premonitórios, né? Eu já tive vários. Uma netinha que ia chegar, eu soube pelo sonho, que era menina, eu soube pelo sonho, e já aconteceram alguns outros que me veio como um alerta e aconteceu. Eu imagino que algum irmãozinho queria me contar alguma coisa para me preparar, né? Então, assim, não reflete algo que vai acontecer na íntegra, mas pode ser premonitório, né? Pode acontecer em alguns casos específicos, e é muito difícil, porque, entenda assim, que o teu corpo, enquanto está encarnado, você vai para lá, o teu espírito vai para lá. Então existe uma mistura. Eu vou falar nisso lá na frente. Não, mas não, tudo bem. Existe uma mistura, que a gente mistura tudo aquilo que a gente vive na Terra, os problemas que a gente tem, com aquilo que a gente vivencia lá, e às vezes vem alguns deles e falam alguma coisa. E tem pessoas específicas que recebem isso e entendem. Tem pessoas que nunca vão receber e que quando recebem não se cuide, porque se eu recebesse tudo isso,
eu estaria rico. Eu estaria os 6 números da loteria toda semana, e eles, é o que eu peço, viu? Mas nunca me São mandaram. coisas específicas para ajudar. Eu sei. Né? Estou mexendo, não Sim, consigo, mas eu estou sim. mexendo com a história, porque a gente sabe que às vezes vem deturpado. E às vezes a gente diz, eu sonhei que a minha avó vai morrer, ela viveu 125 anos. Quer dizer, são essas coisas que a gente, às vezes, não tem que tomar um pouco de cuidado com essas premonições, que é o termo que você usou. Tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Claro, às vezes vem, vai nascer minha netinha, nasceu a netinha. Ótimo. Não, nem sabia que estava grávida. Sim, tá Eu bom. recebi Quem mandou, né? essa A culpa não é sua, né? informação. A Não, grávida era alguém sua veio filha me... ou a sua nora? Era da minha filha. A sua filha, ela contou para a senhora? Então, ela contou depois. Então isso acontece. Não, às nem vezes. ela não sabia. Eu soube antes, Maravilha. Então acontece, eu Não, acho. acontece, tem a dúvida, né? Mas são casos específicos para cada pessoa específica, não pode se tomar isso como regra geral, tá? Nos sonhos, em alguns casos, nos parecem ser pressentimentos, estou respondendo, que não se cumprem. Como explicar isso? Né? A gente sabe que o espírito é o espírito, ele recebe essas mensagens e o nosso corpo está numa outra dimensão. Então, às vezes essas informações vêm deturpadas. E, então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A senhora já viu o livro tem livro aí que diz assim, eu vou esclarecer todos os sonhos. Não. Lê Bíblia. É porcaria, não serve, porque ninguém Não. pode prever sonho na sua íntegra, né? O espírito, durante o desdobramento, estará sempre ligado ao corpo físico. É natural que as preocupações das nossas vidas enquanto encarnados se reflitam sempre sonhando. Estou tentando responder as suas perguntas. Já Por isso respondi. que eu li especificamente o texto. Isso aí é tudo texto do Livro dos Espíritos. Não sou eu que estou inventando, viu? Porque eu durmo pouco, agora estou tomando um remédio, que não é para dormir, não é para o meu joelho para dentro, que me dá sono. Então estou dormindo adoidado, tá bom a dessa, né? Eu nunca fui de dormir, agora estou dormindo. Quando dormimos em algumas oportunidades, parece que ouvimos palavras e até frases. De onde vem isso? A gente às vezes ouve, de fato, viu? Uma vozinha que diz assim, cara, toma cuidado aí. Né? Olha, vai nascer minha neta. Às vezes a gente ouve essas vozinhas, né? Quem é que traz essas vozinhas? São os espíritos evoluídos, viu, gente? Na maioria dos casos, é alguém que quer se comunicar conosco, mas são espíritos altamente evoluídos que têm essa condição de falar isso com a gente. Da mesma forma, em outras oportunidades, nós vemos imagens. Né? Isso é pura imaginação? Não, isso ocorre. Às vezes a gente, de fato, vê quando está sonhando, porque isso ocorre quando a gente não dormiu de fato. E ainda está naquele período de sonolência, a gente vê algumas imagens. E vê sim, não tem nenhum problema nesse sentido. Durante o sono, em algumas vezes, temos ideias que nos parecem ótimas. E que elas valem se apagam quando nós acordamos. Não adianta nada, né? Se a gente ouve coisas que é interessante lá, mas quando a gente acorda, a gente esquece, né? A gente sabe que isso é a liberdade que o nosso espírito sempre terá. Porém, fica aquela pergunta, né? Para que servem essas ideias que a gente recebe lá em cima, ou através dos sonhos, se nós não podemos aproveitar? Não esqueçam que de vez em quando a gente ouve qualquer coisa quando a gente está dormindo, e depois de alguns anos surge uma oportunidade e a gente aplica aquilo que a gente ouviu inconscientemente, vai dizer, puxa vida, olha como eu sou inteligente. A gente ouviu isso num sonho lá atrás. Um espírito mais evoluído quis colocar aquilo na nossa mente para que a gente ficasse com aquilo. De vez em quando a gente toma algumas medidas, independente do sonho, às vezes profissionalmente a gente diz, puxa vida, como eu sou bacana, né? Tomei uma decisão que foi perfeita para a minha empresa, a decisão foi ótima. A gente esquece que tem um mentor que está sempre aqui. A gente nunca dá valor a isso. Não, mas eu sou bom. O cara falou tudo na tua orelha, né? Então, tome um pouco de cuidado quando a gente fala isso tudo, né? O espírito encarnado, quando dorme e se desliga da matéria, lembra de sua morte? Geralmente a gente não tem consciência disso, né? Ele responde, normalmente, ele presente, não tendo pela consciência de quando ela ocorrerá.
não vai saber exatamente quando ocorre. Isso não adianta dizer. Né? Essa é outra bênção, né? Que o plano espiritual nos traz, né? E a gente, às vezes a gente imagina algo fatal. Né? Ah, eu vou morrer, minha tia vai morrer, minha avó vai morrer, numa data específica. Tome cuidado, viu? Porque isso às vezes vem de uma forma. Né? A atividade do nosso espírito, quando na condição de desdobramento, se reflete no nosso corpo físico. Desdobramento é quando nós estamos dormindo e o nosso espírito vai embora, vai para planos mais altos, vai para onde ele quiser ir. Né? Porque às vezes eu estou falando de planos mais altos, dependendo da evolução de cada um. Nós dissemos lá atrás que se o cidadão não for evoluído, ele pode ir para locais não muito simpáticos. Né? Em alguns casos, como o nosso corpo físico não se mantém estático durante o sono, e sim, a gente apresenta. Por que isso? Às vezes, tem pessoas que se mexem demais na cama. Né? Tem pessoa que cai de um lado e levanta daquele mesmo lado. Né? Tem pessoas que se mexem na cama. Minha mulher de vez em quando me dá aquela pontapé que eu não sei. Ela vai levantar cansada no dia seguinte, quer dizer. Né? Tem pessoas. Eu sou um cara que deito, geralmente, do jeito que eu deito, eu acordo. Né? Mas tem pessoas que, criança, então, se debate muito. Né? Então, às vezes, cansa. Então, às vezes, o corpo físico fica cansado, independente de qualquer coisa. Podem duas pessoas que se conhecem manter contato durante o sono? Pode. Isso é muito comum. Né? Eu saio daqui, o espírito sai daqui, o do Caio sai da casa dele, e nós lá em cima vamos bater um papo, nos encontramos lá em cima. Ô Caio, tudo bem? Como é que está o centro? Ih, tá mal, tem uns palestrantes ruins que eu estou trazendo. Tá, esse tipo de bate-papo a gente vai bater em cima. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Né? E às vezes ocorre até quando esses espíritos não se conhecem. Eles se conhecem de uma vida lá atrás, é o que eu digo aí, né? São amigos, às vezes, de outras épocas, que a gente não sabe nem quem são. E, enquanto nós estamos nessa, nós esquecemos de tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas o nosso espírito lembrou que tinha um amigo que ele viveu 32 encarnações lá para trás, que ele encontra o cara lá, e ele vai lá bater papo, vai conversar. Né? Isso ocorre muita constância, né, em todos os sentidos. Em razão dessa afirmação, fica a pergunta: qual a atualidade desses encontros, uma vez que nós não lembramos dele? Às vezes surgem espontaneamente, né? O que eu já disse lá atrás, né? Que às vezes a gente tem uma ideia e, puxa vida, como é que eu tive essa ideia? Eu sou bom, né? Mas a gente esquece que essa ideia nos foi passada lá atrás, né? Se não temos contato com amigos e parentes que já estão no plano espiritual, temos que, condição de pedir a dormir, hoje eu quero falar com a minha avó que morreu há 32 anos atrás, eu quero falar com ela. Pode. Difícil, só se nós estivermos num grau muito alto de evolução. Só espíritos muito elevados teriam condição dessa permissão. Porque normalmente, eu acho que nós todos não temos essa condição de a gente, caso quando um espírito tem uma evolução muito grande, ele pode até pedir que, se o plano espiritual permitir maior, e essa mesma pessoa estiver no mesmo nível dele. E às vezes eu quero falar com a minha mãe, mas eu pelo meu grau de evolução, eu vou chegar até aqui. E ela está aqui, gente. Então, ela pode até descer, mas eu não posso subir. Então a gente vai ver. Isso é mais difícil nesse caso. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre o sono e o sonho. E a gente sabe que muita coisa também sobre isso existe. Viu? Muita coisa vai existir, a gente sabe disso em todas as coisas. Mas o problema é muito controverso. Né? A gente sabe que essas visões, né, eram interpretadas de forma, no sonho eu falo com os demônios, eu falo com deuses, eu falo com um monte de coisa. Quer dizer, os mais evoluídos falavam com deuses e os menos evoluídos com os demônios. Quer dizer, demônios nada mais são do que anjos que não evoluíram. São anjos, viu, gente? Nem todo cara deixa para lá. Então a gente sabe que essas interpretações são fruto de superstição, numerologia, crendice, astrologia, entre outros fatos. Então, gente, não acredite no livro que fala que vai decifrar sua mão, é difícil. Né? A gente sabe que muitas pessoas ganham dinheiro, né, com isso, né? Eu sento numa mesinha, põe uma roupa diferente e digo: senta aqui que eu vou. O que você sonhou? Eu vou reduzir, resolver todos os seus problemas dizendo isso. Conversa aqui, vocês já foram cartomante? A mesma coisa. Né?
Eu vi um programa um tempo atrás, que o cidadão montou uma tenda, botou uma roupa bonitinha, com uma bolinha que estava na frente dele, mas tinha duas pessoas que ficavam na antessala. Então eu chegava lá e dizia, como é que você chama? Eu chamo Mariazinha, onde é que você mora? Você tem 3 filhos, você mora, você tem um neto, blá 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 blá, fazia uma ficha. Atrás desse cidadão tinham 2 lá no computador, 2 hackers puxando a ficha toda dessa pessoa. Aí o mago, entre aspas, quando a pessoa chega, você viajou, né? Viajou para os Estados Unidos no mês passado? Vou lá, os e-mails, como é que chama? Os Facebook da pessoa, os Google da vida, tem lá a história toda, né? Então, se pegar, entrar no meu nome no Google, tem um monte de coisa que eu faço, o que eu já fiz, o que eu não fiz, até os processos que eu já tive estão lá. Quer dizer, tem de tudo, né? Até os processos que eu sou o autor, tem lá. Né? Então, tem de tudo, a gente sabe que tem. Aí então essa pessoa que está lá diz, você sofreu um processo, assim. Está lá, gente, não pensa que alguém inventou alguma coisa. Aí o cara diz, puxa, esse cara é bom mesmo, olha, coisa que eu nunca disse para ninguém e já estava sabendo, estava tudo lá. Então, a gente não esquece que às vezes essas brincadeiras tem atrás do espírito, aqueles zombeteiros, né, aqueles espíritos. Né? E a gente sabe, né, que as nossas interpretações que a gente busca nesses casos, às vezes não refletem exatamente aquilo que a gente pretende que sejam, né, em todos os sentidos. Então, basicamente era isso. Eu estou aqui para responder perguntas, se vocês, por favor, quiserem fazer. Só faça a pergunta fácil. Não, vai ser fácil. Ah, Acho que deve ser fácil. Baseado no que ela falou sobre premonição, domingo mesmo uma pessoa falou assim, ó, eu sonho com frequência, tem um tipo de sonho, e tudo que eu tenho sonhado acontece. me fala quem é essa pessoa, porque eu vou dizer exatamente o que ela está perguntando. Quais são os números dos 6 números que eu estou precisando. Mas não é o que ela Não. quer, é o que Não é- vem. é o que vem para ela. Não é a pessoa fala, eu quero sonhar bom, com eu pensei, eu isso. fiquei até entusiasmado. Não é que ela quer sonhar. Eu estou brincando. Mas entendeu? Eu entendi. É o Tem que pessoas vem. que têm por trás um espírito altamente evoluído, e essa pessoa tem condição de receber, e recebe sonhos, e de fato acontece. Não tem nada de estranho nisso. Sim. São poucas as pessoas que têm isso. Então, continuando o que ela tinha dito aqui, por exemplo, não pode ser uma espécie de premonição? Por exemplo, tem pessoas que sonham uma vez acertou, mas geralmente erra. Agora essa pessoa fala que com frequência ela sonha, o que ela sonha acontece. Você sabe. Eu na minha ignorância, falei assim, ó, pode ser uma premonição. Pode. Eu até pode, escrevo meus sonhos às vezes. Mas eu tenho uma irmã que eu detesto quando ela sonha, porque ela Acontece. sonha, ela fala, o negócio Acontece, acontece. né? Então precisa tomar cuidado com o que Eu ela não fala. gosto, não. E não é nada, nunca é bom. Isso Olha, é ruim, né? existe nas mediunidades, e tem pessoas que são médiuns e nem sabem, né? Mas existe na mediunidade um troço chamado pré-monição. São os médiuns que são poucos, mas tem aqueles que recebem esse tipo de coisa. Agora, se for um bom médium, se for coisa ruim, ele nunca fala. Desculpa, eu não conheço a sua irmã, mas Ela fala que é pra gente se precaver. os médium, que é bom, se for coisa ruim, vai nascer minha neta, ótimo. Isso ele fala. Vai ser menina, poxa, ele fala. Certo? Agora, vai nascer com uma perna só. Isso ele se omite. Desculpa, não é nada especificamente. Só exato. A coisa ruim, o médium bom não fala. Assim, teve muito sonho premonitório. José de Egito sonhou com 7 vacas magras, É, que eu era ia 7 falar anos. pra ele, agora então, o- teve aquele que sonhou com Tem o a Benjamin morte Franklin, do né? Kennedy, né? Do Benjamin Franklin. Vocês já ouviram Exato. falar? Então, aí eu ia só concluir. Por favor. Então aconteceu, minha mãe estava doente, né? Ela não estava doente, ela operou, pôs prótese, e a gente não sabia que ia dar uma infecção, ela morreu tão rápido. E 2 pessoas que eu tenho muito pouco contato no dia a dia, uma amiga me ligou falando,
sonhei com você, com uma menina no colo, gordinha, não sei o que, não sei o que. Aí me liga minha prima de São Bernardo, que eu encontro 3 vezes por ano. Sonhei com você na mesma noite, com uma menina no colo. Minha mãe, depois de uns dias, morreu. E não, essa menina não veio. Aí eu fui pedir orientação ao presidente do outro lugar que eu frequento. Ele falou assim, provavelmente sua mãe ia renascer em outro lugar e ela era sua filha em outra encarnação. É uma hipótese. Certo? Então eu fiquei contente com essa. Porque 2 pessoas que mal me conhecem sonhar comigo, mal me conhecem no dia a dia, né? Então eu falo assim, eu acho que tem muita coisa nos sonhos e no sonho que são mensagens. Já ouviu falar num cidadão chamado Chico Xavier? Então, Chico Xavier, falava isso. mas ele nunca trouxe uma coisa negativa. Não. Nunca. E ele tinha as premonições, como vocês estão chamando, negativas, porque ele tinha de tudo. Porque quem tem essa facilidade, ouve o bom e ouve o ruim. Sim. Então, tem que filtrar. Tem que filtrar, com certeza. Teve o caso do presidente Abraham Lincoln, Também. Que alguém que sonhou. sonhou. Não, ele mesmo sonhou. Ele sonhou que ele ia morrer. Que tinha um velório na Casa Branca ali, né? E ele era E tinha os soldados tudo em Ele era o volta. E ele era Mas o isso defunto. tem, são premonições, gente, que são pessoas específicas. A grande maioria da população sonha e acha que aquilo é verdadeiro. Eu sonho com porco toda vez, já joguei no bicho umas 30 vezes, nunca deu porco. É que os espíritos bons. É que você não sabe interpretar o teu sonho. Não, eu acho que os espíritos bons que vêm trazer mensagem, eles não vão trazer mensagem de loteria. Tô brincando, eu tô brincando. Eu estou dizendo assim, os bons espíritos trazem mensagens através dos sonhos, porque vai ser importante de alguma forma para aquela Isso pessoa. que você falou, que vai ser importante. O Benjamin Franklin, que eu estava falando para você, ele estava desenvolvendo uma agulha de costura, Olha lá. a máquina de costura dele lá, né? E ele recebeu. E aí ele recebeu uma intuição que tinha que ser feito na bunda da agulha, né? A abertura para a linha. Aliás, na ponta da agulha, a abertura da agulha, porque ele costumava costurar Jeito, né? com a agulha que você costura normalmente, o buraquinho é oposto à parte fina, né? Na parte grossa, E não na pra, ponta. na máquina é o ponta. contrário, na ponta. Ele recebeu essa intuição. Não, essas coisas acontecem, mas são espíritos, são médiuns que recebem, que não são todos. Para benefício, né? E a gente pode sonhar com encarnações passadas, que já passou por aquilo? O nosso espírito vaga por muita coisa. Muita coisa. O Chico mesmo, muita gente diz que o Chico era afeminado, né? Porque ele falava fino, ele era muito delicado. E nas 8 encarnações anteriores ele foi mulher. Então ele tinha ainda muita coisa de mulher. Nem por isso era afeminado. Quer dizer, a gente vai encontrar muita coisa nesse sentido. Mas às vezes a gente encontra, a gente consegue sonhar com alguma coisa que nós fomos lá atrás. Não é normal. A gente, é aquela história, em sonhos, não existe nada. Eu comecei dizendo que não existe nada Concreto. exato, não existe nada, tudo aquilo que se fala, existe uma exceção, existe, em todos os casos. Não sei se vocês lembram, eu comecei falando exatamente assim, que é um assunto ainda muito controverso, porque tem muita discussão. A gente sabe que eu falo que isso aqui é verde, o outro vem dizer azul e até prova que é azul. Então, é difícil a gente bater o pé. Por isso que eu começo essa palestra. Pode falar. Não, eu falei que na época que o marido dela Morreu. ele foi um curto período de doença e morte. E logo no comecinho, que a gente nem sabia que era grave, meu marido sonhou que ele ia morrer. E o dia que ele falou, segura eu, porque eu estou vendo meu espírito lá.
Eu nunca esqueço isso. Então. Não deixa eu ir, ele falou pra mim. Ele já Deita tava em cima lá. de mim. Não, você tava lá comigo. Ele já estava lá. Ele falou, eu não quero ir. Ele não queria ir. Ele já Segura vê ele. ele desencarnado. Ele já olha, estava. que Ele já estava fora do fora corpo. do corpo. Quando Então, isso E ele acontece, falou, já tava fora do corpo. eu falava, calma, calma. E a Eliana começou a rezar, rezar. Aí ele se acalmou e voltou. Voltou. E aí falou, pode sair de cima. É. Mas E ele aí, sentiu que porque ele percebeu que, inclusive, tinha a avó, a mãe, os antepassados dele que estavam lá para receber. Tinha, ele até sonhou. Exato. Ele Geralmente sonhou. sonha, antes disso, sonha. É comum a pessoa que está no hospital, numa fase difícil, diz, olha, eu sonhei com meu pai, eu vi minha mãe, eu estou falando pai, mãe, antepassados, né? Eu sonhei, eu vi, porque o espírito da pessoa disse, olha, eu vim te buscar. O seu marido ele dizia, não, estou fora, não quero ir não, não sei o quê, me segura, senta em cima de mim, não sei o quê e tal. Mas os espíritos que o antecederam já estavam dizendo que ele chegou a hora. Ele não queria. Não. Não. Mas era a hora dele. É. Ele foi, Demorou uns dias, mas foi. mas ele não querendo foi. Não tem jeito, porque não depende da gente. É. É isso. Bom, gente, muito obrigado, aquele negócio está atrasado, viu? Essa saborizada. 5 minutos de diferença. Mas não pode. Isso tudo que foi dito faz com que a gente pense, que um dia cada um de nós não vai estar mais aqui. Independente da nossa vontade, da vontade do seu marido, da nossa vontade, os mais jovens, como eu estou vendo gente aqui que são os mais jovens, como o Ernesto, que são cabeça branca porque ele pinta, tá vendo? Pense em mim, né? Eles são os mais jovens. Como espírito, às vezes é o mais jovem. Né? Então a gente sabe que cada um de nós, um dia, vamos desencarnar. Eu gosto de dizer, carteira de identidade, vocês têm a data de nascimento. Tem a data do desencarne? Não. Alguém tem dúvida que ele vai ocorrer? Ele pode ocorrer aqui e aqui, mas ele vai ocorrer. Então, gente, não adianta a gente, como o marido dessa senhora, dizendo, eu não quero ir, não adianta, chegou a hora, né? A gente tem que ir. Então, eu diria, nesse momento do encerramento, que o plano espiritual, que é mais elevado do que a gente, que está nos assistindo, permita que cada um de nós vá na hora certa e vá em paz. O importante é que cada um de nós vá em paz. E na hora que nós formos em paz, mais fácil será a nossa transferência para o mundo espiritual. Nós vamos ter sempre uma transferência de algum tempo, porque é difícil a gente ainda como encarnado, da noite para o dia, não tem mais o corpo físico e a gente fica meio sem saber exatamente como agir, por isso que o plano espiritual maior vai dizer, deita aí, fica dormindo aí, até que chegar a hora de você poder acordar, que aí nós vamos te orientar, você vai passar. Então, nesse encerramento, eu estou falando sobre morte, porque surgiu o assunto, viu gente? Mas a morte é alguma coisa que é inevitável para cada um de nós. Então, se é inevitável, vamos tentar entendê-la, vamos tentar pensar nela. No meu caso, está perto, no caso de vocês deve estar muito longe, mas a gente tem que pedir que essa passagem seja feita em paz. Ou não, às vezes um novo vai e a gente, meu vizinho, minha vizinha, um casal novo, foi, depois outro 6 meses depois, e o pai dele e a mãe dele está vivo, e nós estamos bem mais velhos para isso. Então, quer dizer, não significa Minha que filha também não foi. só os mais velhos que vão, né? Eu disse isso? Não. Eu não disse isso. Eu disse que cada um tem É. um ponto. Então, não adianta a gente dizer. É porque a pessoa está falando assim, eu vou. Cada um de nós vai na hora certa. Morreu com Certo? 40 Não anos. adianta a gente dizer. Já está marcado, na Minha hora faz de nascer, na hora de 20, morrer. Pronto. 22. E quando a senhora vê Parece alguém às vezes que morre cedo, a gente parece que foi pensa. É. A gente pensa assim, a senhora está dizendo que a sua vizinha morreu cedo. Casal de vizinho. Muito bem. E a senhora vai dizer, puxa vida, coitado, né?
morreram tão cedo, está cheio de gente velha que ficou. Os bons estão indo mais cedo, porque era tão bom esse casal. Mas eu acho que eles não eram tão bons. Se nós somos os que ficaram, se os bons estão indo primeiro, porque é comum dizer os bons vão primeiro, e o que ficamos somos nós, então não fala isso não. Mas vamos então, para encerrar esse nosso bate-papo, lembrar que cada um de nós, quando entrou nessa casa, começou a produzir o plano espiritual, aquele que está lá em cima, está colhendo toda essa energia que nós estamos produzindo. A cabecinha de cada um de nós está saindo uma fumacinha, para dar uma ideia, e essa fumacinha está num grande vaso que está aqui, e esse vaso é tão grande que o plano espiritual vai pegar todo esse vaso, vai levar para aquelas associações que estão precisando dos cobertorzinhos de lã, para aquelas associações que atendem crianças, que atendem pessoas de idade, os presídios, e todas essas pessoas que estão dormindo na rua, vai levar toda essa energia que nós produzimos para produzir. E, puxa vida, sobrou tanta energia que a gente vai pedir que ela seja levada para nós, para aqueles amigos, para os nossos parentes. E ainda sobrou energia, gente, vamos pedir que essa energia seja colocada para a gente, seja devolvida para a gente, e nós vamos dar uma energia para poder viver muito mais em paz. Por isso eu digo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Que a vontade do Pai seja feita, sempre, no céu e na terra, ou seja, quando nós estivermos encarnados, quando falamos na terra, e quando nós estivermos no céu e na terra. Dai-nos o alimento, dai-nos o pão de cada dia. Esse pão, gente, é o pão que nós encarnados precisamos para nos alimentar, mas é o pão espiritual. É aquele pão que nós vamos aglomerar para juntar e crescer o nosso espírito. Isso mais ou menos é o que o Pai Nosso fala de uma forma bonita. Cada um de nós seja atendido em tudo aquilo que o Pai Nosso nos fala. Gente, às vezes reza o Pai Nosso, lembrando a nossa infância, que grande parte da população brasileira nasceu no berço católico, né? Então tinha catequista que ensinava tudo isso para a gente, e a gente fala, Pai Nosso que está no céu, Maria Gerigato, e não adianta nada. É importante que quando a gente reza um Pai Nosso, a gente lembre exatamente o que Ele está nos trazendo, o que Ele está nos dizendo, o que a gente tem que entender. O Pai Nosso, Pai Maior, nos atende todas as oportunidades. Paz a todos e muito obrigado por vocês terem me ouvido e infelizmente, por força de circunstâncias, no mês que vem vocês vão ter que continuar me ouvindo. Paz. Obrigado, Cássio.